Oi, meu nome é Vanessa Torres Martins, eu sou médica veterinária. Eu vim conversar com vocês um pouco sobre os pets em tempo de corona. O que fazer? Quem são? Quem realmente é o vilão? Hoje em dia tem surgido muitos questionamentos em relação ao coronavírus que atinge os cães e ao coronavírus que atinge os gatos. Bom, eles são bem diferentes desse corona que nos atinge. O que nos atinge é o vírus chamado SARS-CoV-2, que é bem diferente do corona do cachorro e do gato, apesar deles pertencerem à mesma família. O que acontece é exatamente isso, é uma família de coronavírus, mas isso não significa que eles são o mesmo, são como se fossem irmãos de uma mesma família, mas eles têm, apesar de terem uma carga genética parecida, eles são diferentes entre si. O coronavírus do cachorro, ele atinge apenas o cachorro e ele tem uma característica de dar sinais clínicos relacionados a doenças gastrointestinais. Ele causa diarreia. Na maioria das vezes ele não é fatal. Existe uma vacina que protege ele e existe há muitos anos uma vacina que protege contra este corona, mas a vacina é exclusiva de cães. Para o corona dos gatos, não existe vacinação. O corona dos gatos, ele entra no organismo do animal. Em alguns gatos, ele sofre uma mutação e predispõe ao aparecimento da doença chamada peritonite infecciosa felina, que na maioria das vezes, aliás, na maioria das vezes não, em todas as vezes, ela é fatal. Chegou o assunto. Esse coronavírus que está atingindo a nossa população nessa pandemia, ele não é o mesmo dos cães e dos gatos. Isso é uma coisa que todo mundo precisa ter em mente. Todo mundo precisa se tranquilizar em relação a isso. Não existe nenhuma evidência científica que diga que são os animais que transmitem para nós. Existiu um caso, sim, de um cachorro que foi diagnosticado com uma carga viral baixa de coronavírus, de Covid, de SARS-CoV-2 na China, em Hong Kong, que a dona dele tinha o corona. Esse cachorro acabou vindo a óbito, mas por outros motivos. Não foi por causa do corona. A carga viral dele era muito baixa. O que a gente tem que ter em mente é que hoje em dia, é que nessa pandemia, o que foi descoberto até agora é que os gatos e os cães, eles não são transmissores. Isso significa que o vírus, se entrar em contato com eles, não vai causar doença neles. Eles não vão receber o vírus, eles não vão ser capazes de multiplicar esse vírus dentro do organismo deles e se transformarem em transmissores. Mas eles são considerados carreadores do vírus, né? Se um vírus, por exemplo, se eu espirrar em cima da cis, e se eu estiver doente, claro, né? Se eu estiver doente e espirrar em cima dela, ela pode ter uma carga viral em cima dela. A próxima pessoa que vier e tocar nela e levar a mão à boca pode se contaminar. Então a contaminação falando em animais e seres humanos, é dessa forma que se dá. Então por isso que é importante que os animais eles fiquem também dentro de casa. É importante que os animais eles sejam higienizados com uma frequência maior e que só uma pessoa da casa lide com o animal. Se essa pessoa da casa estiver doente, é indicado que ela não lide mais com os animais. Exatamente por isso, porque o animal ele passa a ser considerado como uma superfície transmissora, assim como uma maçaneta, assim como uma fechadura, assim como um molho de chaves, né? O vírus pode ficar ali e depois ser transmitido. Então, muito cuidado com isso. Vocês têm que fazer uma higienização nas patinhas do animal sempre que ele for para a rua. Aliás, quando ele voltar da rua. O ideal, na verdade, é que ele não saia. Mas, caso saia,
que seja higienizado na volta, tá? Depois eu vou fazer uma demonstração para vocês de como vai ser essa higienização. O recomendado é que os animais eles saiam na rua apenas para fazer as necessidades fisiológicas e já voltem para casa. Isso se estivermos falando, por exemplo, de uma pessoa que mora num apartamento, porque uma pessoa que mora numa casa que tem pátio não há essa necessidade. O cachorrinho, o gatinho pode fazer ali as necessidades dentro do seu terreno ali sem ter essa necessidade de ir para a rua. Então assim, o que a gente tem que fazer agora é proteger os animais, nos proteger. Esse é exatamente um momento crucial, né? Onde todo mundo está fazendo esse isolamento, né? Esse isolamento, às vezes as pessoas não estão entendendo a real gravidade da coisa, mas ele é essencial para fazer com que isso não se transmita cada vez mais, mesmo porque a gente está falando de um vírus novo. Ele surgiu agora em dezembro de 2019. A gente tem 3 meses apenas de vírus. Então a gente só tem 3 meses de estudo em cima de uma coisa tão grave, de uma coisa tão transmissível. Então agora o ideal é que a gente realmente fique em casa, se proteja as pessoas que a gente ama, proteja os animais que a gente ama. A gente precisa ter a consciência de que tudo isso vai fazer com que a gente se torne mais fortes para futuros enfrentamentos. A gente tem que fazer disso um momento de resiliência. E a gente precisa ter a certeza de que tudo vai ficar bem. Para a higienização deles, após o retorno da casa do passeio, vocês vão precisar de gaze limpa, tá? 4 gases, uma para cada pata e um pouquinho de álcool em gel. Então o que a gente faz? Coloca o álcool e eles não vão gostar. É gelado? A gente morre de vontade de beijar e de abraçar. Mas a gente tem que se conter um pouco nesses momentos de crise. Já deu pra demonstrar. Deixa ela. Tá bom, gente? Boa sorte a todos e vai ficar tudo bem.